Boa noite, você aí de casa. Iniciamos mais uma segunda-feira esportiva. Eu desejo boa noite à minha bancada, boa noite Camila, boa noite Suzy. Boa noite Shirley, boa noite Suzy, boa noite pessoal de casa. Boa noite galera aqui da produção, boa noite redes sociais, quem está nos assistindo aí pelo canal da TV Universitária no YouTube e boa noite bancada. Boa noite. E o Brasileirão chegou ao fim. Vamos fazer um balanço do campeonato. Quem caiu, quem subiu e quem se classificou. E teve o UFC em Washington esse sábado, com luta de atleta brasileiro. E nos Jogos Escolares da Juventude, a única medalha de ouro do Rio Grande do Norte veio no badminton. Se acomode aí porque o TVU Esporte começou. Sábado foi dia de UFC Washington e tivemos um dos maiores nocautes dos últimos tempos, protagonizado pelo surinamense Jairzinho Rozenstruik e o holandês Alistair Overeem. Na categoria feminina, após 3 rounds, a luta entre Marina Rodrigues e Cíntia Calvillo terminou empatada. Então, meninas, o que é que aconteceu aí nessa primeira luta aí do card principal entre Jairzinho, né, e o Overeem? Quais foram as surpresas, os destaques dessa luta, que peso pesado, né? Isso que eu ia dizer, né, amiga? Uma luta de peso pesado que dura 5 rounds é algo extraordinário, né? Algo diferente, porque esses lutadores, esses atletas, a gente é acostumado a ver que eles lutam e acabam com as coisas, resolvem a situação muito rápido, né? Porque tem uma potência de golpe muito mais alta do que atletas de categorias menores, né, inferiores, com menos peso, e aí acaba que nessa luta do card principal, entre o surinamês e o holandês, durou 5 rounds, estava tudo se encaminhando ali para uma decisão dos juízes. Acabou que o surinamês deu um golpe, mediu assim, viu uma brecha na defesa do holandês e encaixou um golpe muito certeiro que abriu o lábio inferior. São cenas fortes aí, se você é um pouco mais sensível, eu já recomendo que você não assista, né, esse trecho da luta, mas foi muito interessante. E ainda mais se a gente percebe toda a preparação do lutador e todo o contexto da luta. Apesar de ser uma luta de peso pesado, foi uma luta que teve muito ensaio, que teve muito estudo, que teve muita inteligência, muita tática, e não é necessariamente o que a gente imagina que vai ter numa luta de peso pesado, né? E é importante ressaltar que o surinamês, ele é bastante novo, né, no UFC. Exatamente, foram 4, dentro da organização do UFC, ele teve 4 lutas e 4 nocautes, não é que ele teve 4 vitórias somente, né, foram 4 nocautes, e foi no último segundo, ele resolve as lutas, né, com muita rapidez e com muita eficiência. Na entrevista, dentro do octógono mesmo, ele falou isso, ele falou que só precisava de um instante para derrubar o oponente, e é isso que a gente está vendo, né, é um nome aí em ascensão dentro da organização. Pois é, e agora sobre a segunda luta, né, do card principal, vimos aí o destaque aí feminino, né, abrilhantando a noite. Eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam aí da luta, porque assim, a Marina, até onde a gente sabe, né, ela é nova também, mas até agora ela não tem nenhuma derrota no currículo dela. É isso, um currículo impecável, né? São 14 lutas na carreira dela, 14 vitórias. Então a gente pode dizer assim que ela tá em ascensão dentro da organização, dentro do peso pena ali, ela tá entre o 7º e o 6º lugar ali. Então a gente pode imaginar que ela vai disputar cinturão, não muito distante disso. Mas tem uma coisa aqui que eu queria falar, que eu tenho as minhas dúvidas. Eu acredito que Dana White assista o TVU Esporte, porque nos últimos programas a gente recomendou isso pra ele, que ele colocasse lutadoras, não somente brasileiras, mas mulheres que têm uma qualidade de luta muito excelente, e ele aparentemente colocou, né, porque essa foi a segunda luta, né, principal da noite, o Coleman, que eles chamam, e foi excepcional, foi uma luta interessante, porém terminou com decisão dos juízes, e quando vai a decisão dos juízes, a gente espera, né, que seja uma decisão ou vitória para um ou vitória para outro, mas aconteceu um caso de empate até pelos juízes, os juízes decidiram que foi empate, então foi empate, não era o que a gente queria, esperava, né? A gente queria que a Marina Rodrigues, representando aí o Brasil,
tivesse uma vitória, mas foi um empate. A terceira empate dela dentro da organização. E aí teve um fato bastante curioso, né? Que na hora da pesagem, a Cíntia estava 2 quilos acima, né? Do que era para ela estar. Como é que funciona nessas situações? As atletas lutam? Como é que acontece? A hora da pesagem é sempre uma hora muito tensa dentro da organização, né? É uma hora que dá aquela encarada, é uma hora toda esperada e tudo mais. Tem uma série de polêmicas aí, desde a desidratação dos atletas para a pesagem, para dar certinho o peso. O que aconteceu foi isso, a Cavilho, né, a pronúncia mais correta, ela foi pesar e estava 2 quilos acima. A regra, né, a gente imagina que possa ser, não, então, passou o peso, cancela a luta porque não está adequado dentro das regras. Mas dentro do UFC, as coisas tem uma regra fluida, é uma regra meio complicada que eu acho que em algumas situações até prejudica, dentro da organização mesmo. Porque a luta aconteceu, foi proposto para Marina que ela lutasse, mas aí ela recebesse 30% da bolsa da Calvillo. Então, para a luta acontecer, que ela começaria em desvantagem e receberia financeiramente por isso, a luta aconteceu e tudo mais. É uma questão de furo, né, dentro das regras, é uma coisa que a gente não sabe muito bem explicar de onde surgem essas questões no UFC. Eu acredito que prejudique muito a organização, no sentido de as regras não são rígidas, quanto deveriam ser, né? Muito bem, vamos continuar acompanhando aí. E agora chegou a hora de ver o que rolou no mundo dos esportes. O Giro Esportivo é de Camila Emily. E aí, vamos conferir as novidades do Giro? Vamos começar falando de Olimpíadas. A Rússia foi banida de grandes competições internacionais por causa de doping. A punição da Agência Mundial Antidoping é válida por 4 anos e a medida inclui a Olimpíada de Tóquio em 2020, a Copa do Mundo do Catar e os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, ambos em 2022. A Rússia pode recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte e os atletas do país que comprovarem inocência poderão competir sob bandeira neutra. No mundo do tênis, uma das maiores tenistas da atualidade decide se aposentar aos 29 anos. A dinamarquesa Caroline Wozniacki anunciou na última quarta-feira, dia 4, que disputará sua última competição em janeiro. E a causa dessa aposentadoria prematura é por sofrer de artrite reumatoide, doença que a fazia conviver com dores constantes. Agora falando de surf, desde ontem e até o dia 20, o potiguar Ítalo Ferreira estará no Billabong Pipe Masters, em Pipeline, atrás do título inédito de campeão mundial e a vaga para representar o Brasil em Tóquio 2020. E para finalizar o nosso giro, a Garena junto com o Condzilla lançou na última sexta-feira o clipe da música do jogo Free Fire, cantado por MCJP e Mano Brown, que foi tema do Free Fire World Series, que aconteceu mês passado no Rio de Janeiro. A participação na música rendeu duras críticas ao rapper por parte do público, afirmando que ele deveria focar em denunciar mazelas sociais. Nosso giro termina por aqui, até a próxima, tchau! Obrigada, Camila. E vamos para um breve intervalo e voltamos já já.